A lição dessa semana trata de um assunto muito delicado e ao mesmo tempo de extrema importância para que você compreenda o caráter amoroso e justo de Deus. O título da lição é Deus luta por vocês. E a lição vai nos responder algumas perguntas. Como Deus pôde usar a guerra santa para destruir pessoas? Você já se perguntou a respeito? Outra pergunta: isso está em harmonia com o caráter amoroso e justo de Deus, revelado ao longo das Escrituras? Essa é uma outra pergunta que eu elaborei para respondermos com a lição. Terceiro, por que Deus ordenou tais guerras, como vemos no livro de Josué? Muitos cristãos ignoram por completo a existência do livro de Josué e acham que a graça revelada no Novo Testamento também não envolve o juízo que existe no Antigo Testamento. Vamos responder essa pergunta. No estudo dessa semana, você vai se surpreender com a lógica, o amor e a justiça de Deus por trás das guerras mencionadas no livro de Josué. Eu já lhe digo que você precisa deixar de lado qualquer influência ideológica humana. Eu quero convidar você a pensar no texto bíblico, deixando que o autor inspirado diga o que ele quer dizer. Se você não for ao texto bíblico com essa postura adequada, Deus não vai abençoar o seu estudo da Bíblia. Então, tire as vestes da ideologia humana. Permita que o texto fale a você. Porque se você entender a lição desta semana com a da semana anterior, você nunca mais vai ficar escandalizado com os conceitos bíblicos de amor e justiça. Tá bom? E qual é a premissa que eu adoto para compreendermos a lição desta semana? Qualquer pessoa que entender as doutrinas da graça e do juízo compreenderá o porquê de Deus usar Israel tanto como instrumento de evangelização quanto instrumento de justiça. Então esta é a premissa que você precisa ter em mente. Se você entender as doutrinas da graça e do juízo, você vai entender por que em certos momentos Israel foi instrumento de evangelização e por que em certos momentos Israel foi um instrumento de justiça, de juízo. Tudo bem? Vamos para a parte de domingo da nossa lição. Aqui na parte de domingo, na primeira pergunta, que fala aqui sobre a iniquidade dos cananeus, você vai entender aqui que os juízos de Deus não foram arbitrários. Deus não agiu de forma arrogante, maligna ou nacionalista. A pergunta número 1, leia Gênesis 15, 16, Levítico 18, 24 a 30, Deuteronômio 18, 9 a 14 e Esdras 9, verso 11. O que esses textos nos dizem sobre o plano maior de Deus em oferecer a terra de Canaã aos israelitas? Qual foi a resposta que eu coloquei aqui após a leitura desses textos? Deus queria descontaminar a terra das abominações, maldades e crimes daqueles povos. Então é isso que os textos nos dizem sobre o plano maior de Deus em oferecer Canaã aos israelitas. Deus queria eliminar de vez a iniquidade daquelas nações. Você precisa entender o quão grave era a iniquidade e a maldade daquelas nações que habitavam Canaã e o quanto Deus foi paciente com eles. Se você não entender a gravidade da iniquidade deles, e se você não compreender o quanto Deus foi paciente com eles, você não vai compreender esses trechos bíblicos, especialmente o livro de Josué. Eu quero mostrar para você alguns textos da lição e algumas coisas que eu selecionei aqui para que você possa entender este assunto devidamente e explicá-lo e comentá-lo na sua classe. Eu selecionei aqui alguns textos. O primeiro é Gênesis 15, 16. Esse texto é vital para esse tipo de discussão, tá? Gênesis 15, 16 diz o seguinte: na quarta geração,
tornarão para aqui. Deus está falando com Abraão, falando que a descendência de Abraão seria a dona daquela terra, né? Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. A primeira coisa que o texto revela é que Deus deu 4 gerações mais de oportunidades para aqueles povos. Isso aqui é muito significativo. Você não pode entender as guerras no livro de Josué sem analisar Gênesis 15 e 16. Porque Deus, ele não mandou atacar aquelas nações do nada, sem dar oportunidades para elas. Deus deu mais 400 anos de oportunidades. Essa é a primeira coisa que você precisa considerar. Outra coisa, você precisa considerar que além de Deus ter sido paciente, você tem que entender quão grave era a iniquidade daqueles povos. E aí eu vou ler aqui para você Levítico 18, a partir do versículo 23. Nem te deitarás com animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas, descritas em Levítico 18, tá? Se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós, e a terra se contaminou. E eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Vou ler até aqui. Perceba que entre as práticas desses povos pagãos estava a zoofilia. Os homens e as mulheres praticavam sexo com animais. Se você olhar no contexto, haviam outras perversões sexuais praticadas por esses povos. Por exemplo, se você ler do capítulo 1 ao 11, ao 18, você verá que pais faziam sexo com filhos, mães faziam sexo com filhos, avós e avós faziam sexo com netos, tios com sobrinhos e por aí vai. Além disso, você vê aqui, ó, no versículo 21 de Levítico 18, e a tua descendência não darás, e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Eles praticavam sacrifício infantil, como aponta também Deuteronômio 18, 9 e 10. Então não era pouca coisa que Deus tolerou por 400 anos. Grava isso aqui. Não foi pouca coisa que Deus tolerou por 400 anos. Então, quando alguém diz que o Deus do Antigo Testamento é perverso, essa pessoa é extremamente ignorante em relação àquilo que o texto bíblico diz. Ela não sabe o que está dizendo. Ela nunca leu esses textos, entre outros, e aí ela comenta simplesmente com base na opinião pessoal dela, destituída de qualquer fundamento. Qual é a atividade que eu dou para você fazer em casa e para você passar para a sua classe? Pede para a sua classe ler Gênesis 15 e 16, Levítico capítulo 18 e Levítico todo o capítulo 20. Óbvio, não vai dar tempo de fazer isso na classe, na igreja, tá? Mas fazer em casa. É uma atividade importante porque você vai ver tanto a misericórdia e a paciência de Deus, quanto o nível de crimes, de perversidades e abominações praticadas pelos cananeus. De modo que não foi à toa que Deus mandou exterminar aquelas pessoas. E aí, em Esdras 9:11, diz assim, que ordenaste por intermédio dos teus servos os profetas, dizendo, a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. Então o que você precisa aqui entender? A religião daqueles povos era algo degradante. Não que Deus não respeitasse a liberdade religiosa das pessoas, não é isso. Mas certas liberdades, entre aspas, religiosas têm limite. Por exemplo, sacrificar crianças
Isso é um crime. Ok? Então, a arqueologia, a lição até nos mostra que a arqueologia encontrou na região de Canaã pequenos esqueletos infantis, esmagados dentro de jarros com inscrições de votos para essas divindades pagãs. Ou seja, aquelas nações tiveram 400 anos de graça. Não se arrependeram, apesar do trabalho do Espírito Santo no coração deles, apesar do testemunho de servos de Deus, de profetas que viveram ser perto deles, e chegou o momento em que Deus precisou pôr fim neles. Então Deus sabe lidar com o mal e o crime melhor do que a ONU, melhor do que qualquer ser humano, melhor do que qualquer ideologia. Deus conhece a natureza humana e Deus sabe quando a medida da iniquidade atinge o seu topo. No caso, a medida da iniquidade dos amorreus atingiu o seu topo. E aí, quando eles rejeitaram a graça, Deus teve de puni-los. Tá ok? Parte de segunda-feira da lição. Para você e eu entendermos o porquê de Deus usar na época as chamadas guerras santas para limpar a terra daquela iniquidade, você tem que entender que ao mesmo tempo em que Deus é amor e Ele é paciente, como vimos, Deus deu 400 anos de oportunidades, Deus também é um juiz. Então muitos estão com uma compreensão deturpada de Deus porque só querem ouvir falar do Deus Salvador e não do Deus que é juiz. Essas pessoas vão se surpreender na volta de Jesus. Elas não vão estar aptas para aceitarem que Jesus mesmo vai jogar pessoas no lago de fogo, não é? Vamos aqui para a pergunta então da lição e vamos dar sequência. Leia Gênesis 18, 25, Salmos 7, 11, 56 e outros textos que a lição deu, né? O que esses versos dizem sobre o caráter moral de Deus? De que forma seu papel como juiz do universo nos ajuda a entender a questão da guerra divina? Aqui que está a questão. De que modo o papel de Deus como juiz do universo nos ajuda a entendermos as guerras realizadas, especialmente no livro de Josué, em nome de Deus? Resposta que eu coloquei aqui. De que forma nos ajuda, né? O papel de Deus como juiz nos ajuda a entendermos isso. Além de Criador e Salvador, Ele é juiz. Por isso, Ele condenou e julgou aquelas nações, sentenciando-as à morte. Essa é a resposta que está no texto bíblico. Veja, Deus é todo amor, Deus é todo paciência. Mas o salário do pecado, como diz Romanos 6,23, é a morte. E Deus teve de fazer uma guerra contra o mal e o pecado. Aqui está o detalhe. A guerra de Deus principal é contra o mal e o pecado. Como diz Ezequiel 33:11, Deus não tem prazer na morte do perverso, mas o prazer de Deus é que o perverso se converta e viva. Mas se o perverso, como no caso dos cananeus, não se converterem e não quiserem ter uma vida correta, Deus vai ter que extirpá-los do mundo, tanto que Deus vai extirpá-los da vida eterna. Eles não estarão no reino dos céus. Esta é a realidade do mundo pós-pecado. Ok? E aí vamos ler aqui um texto que está em Deuteronômio capítulo 9, versos 4 e 5. Veja o porquê que Deus teve de exercer esse papel de juiz após aqueles 400 anos de oportunidades. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça, que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir. Porque, pela maldade destas gerações, é o que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a sua terra. Mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti, para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Você vê aqui tanto a graça quanto o juízo. A graça, quando Deus fala que eles não estão herdando aquela terra porque eles simplesmente merecem.
Eles eram, obviamente, bem menos corrompidos do que as nações pagãs. Então Deus disponibiliza a sua graça para o seu povo. Mas ao mesmo tempo vemos o juízo, porque Deus teve que executar juízo contra aquelas nações por causa, diz o texto, da maldade daquelas gerações. Veja, o conceito de guerra santa na Bíblia, ele só pode ser compreendido à vista à luz, né, da atuação de Deus como juiz. Até Gênesis 18, 25 fala, né, que Deus é um justo juiz. Lembra-se que um dia Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas também não foi do nada. Deus deu oportunidades. Deus destruiu o mundo antediluviano, uma pena de morte massiva pelas águas do dilúvio. Mas Noé foi pregador da justiça, de 2 Pedro 2,5. E durante 120 anos em que Noé construiu a arca, ele estava testemunhando. Então veja, Deus é amor, Deus é paciente, mas chega o momento que Deus tem que eliminar o mal, não é? Então, Deus, por ser um justo juiz e por dar oportunidades de arrependimento, não dá para compararmos as guerras santas realizadas nos dias bíblicos com as guerras atuais. Tá? Nas guerras atuais, há motivos egoístas, comerciais, de engrandecimento próprio. Deus não era assim. Deus realizou tais guerras apenas após a rejeição total à sua palavra, aos seus mandamentos, e para eliminar o mal e estabelecer a justiça e a paz dentro daquele território. O estilo de vida daqueles povos, querido internauta, impossibilitava a existência da paz, da justiça e até da saúde, tanto física quanto emocional. Você imagine como era a mente das crianças que mantinham relações íntimas com os próprios pais, com avós, com tios. Imagine como era a mente das crianças ao perceber, ou saber, ou até ver pai e mãe mantendo relações com animais. Imagine como era a mente daquelas crianças ao verem irmãos sendo sacrificados a divindades pagãs. Deus tinha que eliminar toda aquela geração, porque este crime iria se perpetuar para futuras gerações. Então Deus fazia isso não por questões egoístas ou de engrandecimento próprio ou por questões comerciais, como são as guerras egoístas hoje, na sua grande maioria. Deus fazia porque ele queria reestabelecer a justiça e a paz naquele território, eliminando o mal. Nós aprendemos também com isso que Deus não tolerará para sempre a rebelião contra a sua ordem estabelecida. Isso está também aqui na lição. Um dia, Deus vai dar o céu para aqueles que creram e vai mandar para o lago de fogo aqueles que não creram e que quiseram continuar com o mal. Se eles continuassem vivos, eles perpetuariam o mal e o universo estaria contaminado para sempre. Então é nesse contexto bíblico, que nada tem a ver com as guerras atuais, julgar, fazer guerra e promover a justiça são as mesmas coisas se, destaque isso aqui, Deus for o sujeito dessa ação. Então as guerras santas no Antigo Testamento, Deus era o sujeito da ação. E ele só tomava essa atitude após séculos de oportunidades para arrependimento. Deus não permitia que nenhum ser humano do seu povo tomasse ação por si mesmo. Então Deus é o justo juiz. Ele é amor, mas ele também é justiça. Se você não entender isso, você não conhece o Deus bíblico. Terça-feira. Vamos para a parte aqui de terça-feira da lição. A pergunta número 3, uma pergunta também muito interessante. A lição nos dá textos para lermos, né? Leia os textos aqui, compare esses textos com outros e aí vem a pergunta. O que essas passagens revelam sobre o propósito da conquista de Canaã e a extensão da destruição? O que revela e qual foi a resposta que eu coloquei? Revelam que o propósito original de Deus era desapropriar os povos de Canaã e destruir seus ídolos perversos. Olha que interessante. Inicialmente, Deus não queria aniquilar esses povos.
Quando Deus deu 400 anos para eles, nesse período Deus atuava para que eles mudassem. E se eles tivessem certas mudanças, mesmo que não mudassem totalmente, o máximo que ia acontecer era uma desapropriação. Olha o que diz aqui Deuteronômio 7, verso 20. Ó. Além disso, o Senhor teu Deus mandará entre eles, os povos, vespões, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de diante de ti. Então Deus queria atuar de forma sobrenatural para desapropriar aqueles povos. E nesses outros textos aqui, que a lição nos passa, por exemplo, no capítulo 7, verso 5, ó, porém, assim lhes fareis, derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Então, a princípio, era para destruir, não pessoas, mas objetos inanimados de adoração. Leandro, Deus não estaria desrespeitando a liberdade religiosa? Não, porque esse tipo de religião praticada pelos povos cananeus era degradante. Lembra-se? Eles tinham imagens, mas eles sacrificavam as crianças para esses deuses. Então não tem nada aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não dá para falar da ação de Deus como sendo contrária à liberdade religiosa. Tá? Confundir as duas coisas é falta de conhecimento do contexto bíblico, é não analisar a questão do prisma correto. O que acontece? Os habitantes de Canaã, que se arrependeram e reconheceram a soberania de Deus, foram salvos por meio da imigração. Quer um exemplo? Raabe. Há alguns outros mencionados no texto, como nós vimos na semana passada, mas Raabe era de uma nação corrupta. Só que ela se arrependeu, ela reconheceu a Deus e ela foi livre. Mas só que acontece? Aqui está o detalhe. Muitos endureceram o coração, assim como o faraó. Apegaram-se ao mal, às contaminações, contaminaram a própria vida delas, e essas culturas assassinas tiveram de ser eliminadas, porque não se arrependeram dos seus pecados, não quiseram uma mudança de vida. Veja o que diz Josué 11, 19 e 20. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por meio de guerra, as tomaram todas. Porquanto o Senhor vinha, porque do Senhor vinha o endurecimento do seu coração, para saírem à guerra contra Israel. Por que aqui é dito que o endurecimento vinha de Deus? Porque quanto mais Deus atuava para convertê-los, pior eles ficavam. Então o endurecimento de Deus é indireto e não direto, porque Deus queria o arrependimento. É a mesma coisa com o faraó. Deus endureceu o coração de Faraó indiretamente, jamais diretamente, porque Deus não é responsável pelo mal, pelo pecado. Mas quanto mais Deus atua em certos pecadores, o coração deles fica mais endurecido por causa da rebelião. Então, de forma indireta, Deus acaba endurecendo, não é? A fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma. Antes, fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então Deus, quando não houve arrependimento, abandono dos crimes, das imoralidades, das depravações, Deus teve que eliminar culturas assassinas, porque as pessoas daquela cultura eram assassinas e estavam apegadas ao mal e à perversidade. Então você percebe, há casos, querido internauta, há momentos que não adianta levar flores para quem está no crime. Se a pessoa não está aproveitando as oportunidades que Deus está lhe dando, vai chegar o momento em que Deus não vai mandar flores, não vai mais mandar a graça, vai mandar a espada, vai mandar o juízo. Isso vai acontecer na volta de Jesus. Então nós temos que entendermos esses conceitos bíblicos para que nós possamos ser cristãos bíblicos que interpretem a realidade, que tenham uma cosmovisão com base no texto bíblico e não em ideologias humanistas fracassadas. Vamos para a parte de quarta-feira. Na parte de quarta-feira vai falar algo, também sobre o livre-arbítrio. E a pergunta número 4 pede-nos para lermos alguns textos, e aí tem a seguinte questão: como a lei sobre a guerra
e os procedimentos contra as cidades idólatras em Israel, apresentados em Deuteronômio, nos ajudam a entender os limites da destruição na guerra em que os israelitas estavam envolvidos? Bom, eu li, obviamente, os textos bíblicos, vou ler aqui para você alguns e aí vou dar para você a resposta. Primeiro, vamos ler aqui Deuteronômio 30, 15, e aí eu vou dar para você a resposta da pergunta número 4. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Primeira coisa, mesmo que após o pecado o nosso livre-arbítrio seja corrompido, temos ainda alguma coisa de livre-arbítrio que Deus preservou em nós para tomarmos decisões. Tanto que aqui Deus propõe o caminho da vida e o bem ou a morte e o mal. Há só dois caminhos. Jesus mesmo diz em Mateus 7, 13 e 14, há o caminho estreito que leva para a salvação e a porta larga que leva à perdição. Então esta é uma realidade do mundo pós-pecado. Outro texto para analisarmos, antes de eu dar para você a resposta, Deuteronômio 20, verso 10. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, presta atenção nisso aqui, para você ver que as guerras do Antigo Testamento não eram arbitrárias, nacionalistas ou fruto de um coração egoísta. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Ou seja, Deus acabaria com aquele culto, com aquela cultura assassina, se eles aceitassem a paz. Por quê? Porque ao eles viverem trabalhando forçadamente entre o povo de Israel, eles iriam sendo reeducados para aprenderem a fazer o bem e pararem de adorar divindades cruéis, que estavam mais alinhadas ao caráter deles, não é? Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então assim te harás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão. E todos o sexo masculino que houver nela, passarás a fio de espada. Mas as mulheres e as crianças, os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e destruirás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las totalmente, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não vos ensine a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. Olha que interessante. Certas cidades que não estavam totalmente contaminadas, Deus mandava poupar, se essa cidade aceitasse a paz e se submetesse, para abandonar aquela cultura pervertida deles. Em certos momentos, os do sexo masculino eram passados a fio de espada. Por quê? Para evitar perpetuar novas gerações de pessoas ímpias. Quando o texto diz que as mulheres eram poupadas, veja, as mulheres não eram tratadas de forma perversa como se imagina hoje, tá? Nós temos, por exemplo, no texto bíblico, no livro de Êxodo, né? Que se um homem tivesse uma escrava e ele se interessasse por ela ou desse-a como esposa a um filho, ele deveria tratar essa mulher da mesma forma que trata a própria filha. Ok? Então aqui havia casos em que Deus via que uma parcela não estava totalmente corrompida, então Deus mandava preservar a vida dessas pessoas. Mas outras nações, como os cananeus, aqui o texto, os ferezeus, os heveus, jebuseus, eles estavam corrompidos desde o menor até o maior. Assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, que Deus teve que destruir desde o menor até o maior. Porque se eles permanecem vivos, eles propagariam o crime.
Então aqueles que escolhessem a paz e se arrependessem, Deus os pouparia e os reeducaria por meio do trabalho forçado entre o povo de Israel. Se não, Deus teria que eliminar. Por quê? Deixa eu ler aqui para você um outro texto e eu vou explicar para você, especialmente quem for médico, né, vai entender essa ilustração. Não, lógico, nós leigos também entendemos, mas é uma realidade dos médicos, tá? Olha o que diz aqui Josué 10:40, ó. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo o que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Você percebe? Quem é que ordenou destruir todos aqueles povos? Foi o Senhor. E Jesus Cristo estava presente aqui, amigos. Temos que parar com essa ideia louca de que o Deus do Novo Testamento é um e do Antigo Testamento é outro. Jesus diz em João 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Hebreus 1:3 diz que Cristo é a exata expressão e revelação de Deus. Então quem estava aqui atuando era Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. Esse é o Deus bíblico. Se você acha que o Jesus Cristo é diferente de Deus o Pai, você está contra a própria revelação de Jesus, de que ele e o Pai são um. Em João 14, 8 e 9, Cristo chegou a dizer que quem vê a Cristo vê o Pai. Então percebe, tem muitos cristãos que estão muito longe daquilo que a Bíblia ensina sobre Deus. E aí quando vem esses textos, Jesus não faria isso. Como? Se Jesus é Senhor, se Jesus é Jeová no Antigo Testamento ou Yahweh, se ele está atuando aqui, como que ele não faria isso? Não compreendeu o Evangelho, não compreendeu a doutrina do juízo. E por que Josué fez isso? Como ordenou o Senhor Deus? Aqui está a ilustração que eu queria passar para você. Aquelas nações se tornaram uma gangrena moral. O que acontece quando um médico se depara com uma situação em que um paciente tem uma gangrena? Se um paciente tem uma gangrena em um membro do corpo, o médico tem que amputar para salvar o restante do corpo. Então aquelas nações, após 400 anos de misericórdia da parte de Deus, elas não se arrependeram. Se tornaram gangrenas morais e Deus, o médico divino, usou Israel para amputar aquele membro do corpo, porque senão o resto do corpo, o resto da humanidade seria totalmente contaminado. Então Deus não fez isso de maneira arbitrária nem nacionalista. Ele fez isso como um justo e amoroso juiz. Grave isso aqui. Deus é justo e amoroso juiz. E a maior prova disso encontramos não apenas no tempo de oportunidade de graça que Deus deu. Encontramos em Deuteronômio 13. Por quê? Veja como Deus não era nacionalista. O próprio povo de Israel receberia a mesma sentença se adotasse o estilo de vida dos cananeus. Está em Deuteronômio 13. Então as guerras santas na época do Antigo Testamento não eram nacionalistas. Vamos aqui para a parte de quinta e com isso, depois eu quero pegar uma citação mais da parte de sexta, tá bom? E aí nós vamos realmente finalizar a lição. Na parte de quinta-feira, temos aqui a pergunta de número 5 e também a pergunta de número 6. Vamos responder as duas. Falando aqui do príncipe da paz, como os textos seguintes descrevem o futuro que Deus havia planejado para o seu povo? Bom, quando você lê Isaías 9, verso 6 e os outros textos de Isaías que a lição nos passou, qual é a resposta? Não é? Não, antes, perdão, eu não respondi a pergunta de número 4. Deixa eu dar aqui a resposta. Deus primeiro oferecia a paz e oportunidade de arrependimento. Ao rejeitar-se, aí sim viria a destruição total da gangrena moral, como eu falei para você, tá bom? Então essa é a resposta da pergunta 4. E a pergunta 5, quando lemos os textos bíblicos, qual que seria a resposta, né? Como que os textos descrevem o futuro que Deus havia planejado para o seu povo? Um futuro de paz e justiça. Por exemplo, Isaías 9,6 diz
que o Messias seria o príncipe da paz. E que com a vinda do Messias ele inauguraria um reino que seria dominado pela paz. Um reino onde o leão e o cordeiro pastariam juntos, diz Isaías 11, 1 a 8. Um reino no qual não haveria nenhum dano, diz Isaías 11, verso 9. E um reino onde a paz reinaria e fluiria como um rio, como diz Isaías 60, 17 e depois Isaías 66, 12. Então esse era o objetivo de Deus. Deus queria que todas as nações aceitassem os seus apelos e se tornassem pessoas de bem, largassem os seus crimes, as suas perversidades, as suas maldades, que parassem de sacrificar os filhos, de matar as criancinhas. Deus queria que eles fizessem isso. Mas como eles não o fizeram, Deus atuou como juiz. E aí na pergunta 6, leia 2 Reis capítulo 6, 16 a 23. O que essa história revela sobre os propósitos mais profundos de Deus para o seu povo e a humanidade? Quando lemos esse texto, eu li esse texto e escrevi a seguinte resposta. O ideal supremo de Deus é a paz. As guerras estavam em segundo plano. E para restabelecer a paz, a ordem e a justiça. Então, ao invés de matar povos pagãos, aniquilá-los, Deus queria primeiramente a paz. Deus queria que eles se arrependessem. Zacarias 8, 20 a 22 fala que o propósito de Deus era que Israel fosse um instrumento de evangelização. Deus gostaria que os povos, ao verem a prosperidade, a justiça, a bondade entre o povo de Israel, esses povos se convertessem. Mas quando esses povos não aceitaram a mensagem de salvação e de arrependimento, Israel já não era mais um instrumento de evangelização, se tornou um instrumento de justiça. Então, naquele contexto, era o Estado que Deus tinha, diríamos, na época. Hoje, a igreja é um instrumento de evangelização e Deus estabeleceu o Estado, de acordo com Romanos 13, 1 a 7, 1 Pedro 2, 13 em diante. Deus estabelece o Estado como instrumento de justiça. Tá bom? Hoje, igreja e Estado têm as suas respectivas funções. Para finalizar, eu vou deixar aqui para você a citação que eu achei muito importante, um comentário de Ellen White que está no Comentário Bíblico Adventista, volume 2, página 1110. Você precisa ler este comentário aqui. Tanto que eu vou ler para você, porque eu considerei muito importante para essa discussão. Deus é tardio para se irar. Nós já concluímos isso, mas esse pensamento aqui de Ellen White vai ser muito bom para fecharmos o assunto. Deus é tardio para se irar. O Senhor deu às nações ímpias um tempo de graça para que pudessem se familiarizar com ele e com seu caráter. 400 anos, não é? A condenação delas foi de acordo com a luz dada, pelo fato de haverem recusado receber essa luz e por terem escolhido seguir seus próprios caminhos em vez de os de Deus. O Senhor deu a razão pela qual não desapossou imediatamente os cananeus. É que a medida da iniquidade dos amorreus ainda não havia se enchido. Através de sua iniquidade, eles estavam gradualmente chegando ao ponto em que a longanimidade de Deus não mais poderia ser exercida. Até que esse ponto fosse alcançado e a medida da iniquidade deles estivesse completa, a vingança de Deus seria adiada. Todas as nações tiveram um período de oportunidade. Aquelas que invalidaram a lei de Deus avançariam de um estágio de impiedade para o outro. É o que acontece. Vai piorando cada vez mais. Então, a punição tem que ser executada. Os filhos herdariam o espírito rebelde dos pais e fariam pior do que eles haviam feito, até que a ira de Deus caísse sobre eles. A punição não foi menor por ter sido adiada. Ou seja, nós devemos entender este princípio de Eclesiastes 8:11. Se a nossa sociedade entendesse esse princípio, a criminalidade seria bem mais controlável.
visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. A Bíblia diz que a demora em executar a sentença proporcional ao dano causado, a corrupção por parte de certos líderes, né? Tudo isso contribui para que a impunidade, tudo isso contribui, de acordo com Eclesiastes 8:11, para que o coração esteja ainda mais disposto a praticar o mal. Esta é a realidade e não adianta fugir dela. Negá-la não vai resolver os nossos problemas como humanidade e como sociedade. Portanto, os juízos de Deus sobre as nações apontam para o juízo final dos ímpios. Mensagem de juízo que faz parte das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6-12. Ali fala do Evangelho Eterno, mas também é dito que quem não aceitar o Evangelho Eterno e aceitar a marca da besta vai ser atormentado no lago de fogo e enxofre. O que isso significa? Que se você prega o Evangelho sem a doutrina do juízo, você não é um cristão bíblico. E se você prega as 3 mensagens angélicas sem avisar ao pecador que Deus vai jogar no lago de fogo quem vai aceitar a marca da besta, se você, além de levar o evangelho amoroso, não avisar que vai sim haver uma pena capital massiva no dia do juízo, você não é um adventista autêntico. Você ainda não conheceu a doutrina da sua própria igreja. Você precisa deixar de lado as influências humanistas e marxistas que estão na sua mente e aprender a pensar mais bíblica e teologicamente. Muito obrigado por você ter acompanhado a lição. Eu espero que você tenha apreciado esse estudo. Eu peço que você faça o quê? Que você curta o vídeo, que você compartilhe, que você comente, para que nós possamos aí dizermos para o YouTube que o conteúdo é importante para que ele envie para mais pessoas. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, vai ser muito importante. Que Deus te guarde, tenha um ótimo restante de semana e amanhã eu estarei postando a lição também dos adolescentes e a dos jovens. Até logo mais!